Oi pessoal, beleza? Professor Mário Matos aqui para falar um pouco sobre evolução humana. Então a gente vai observar que aqui nós temos essa nossa árvore genealógica, aonde a gente vai partir, tá? Desde o ancestral primitivo, que é esse Sahelanthropus tchadensis, que seria o hominídeo mais antigo, e ele data ali em torno de perto de 6 milhões de anos atrás. Então nós vamos observar que nós temos vários indivíduos, tá? Passando desde os australopitecos, chegando aqui, né, no Homo habilis. E nesse caso, a gente vai observar que esse Homo habilis ele tem uma característica interessante, porque ele passa a ter um cérebro bem mais desenvolvido e também ele passa a ter habilidades, né, na aquisição de instrumentos, né, já que mais à frente a gente vai observar que existe um grupo que vai estar relacionado com o domínio do fogo, né? E aqui em cima nós chegamos nos dois grupos que inicialmente se pensavam que eram de espécies diferentes, que é o Homo neanderthalense e o Homo sapiens. E hoje nós sabemos, com pesquisas científicas mais recentes, de que eles eram subespécies da espécie Homo sapiens. Então, no caso, o Homo sapiens sapiens seríamos nós, e o Homo sapiens neanderthalense seria uma subespécie que foi extinta, né? E hoje nós temos apenas a subespécie Homo sapiens sapiens. Então, como a gente tinha falado anteriormente, né, o nosso mais antigo, né, seria esse Sahelanthropus tchadensis, que é considerado, né, pela maioria da comunidade científica o hominídeo mais antigo, né, encontrado em torno de 6 a 7 milhões de anos atrás, e discute se ele teria sido o primeiro a ter uma postura bípede, né? A gente nota que o aspecto, né, fenotípico desse grupo é muito semelhante, né, aos outros primatas que seriam, né, os macacos. Vindo mais para frente, né, a gente tem aí em torno de 4,5 milhões de anos atrás uma outra disputa, né, entre a ancestralidade do homem, né, provavelmente bípede, que é chamado de Arctipithecus ramidus. A gente vai observar que esses seres eles se originam, né, na África, e você nota, né, uma grande semelhança, né, com orangotangos, com chimpanzés. A gente chega aqui, né, no Australopithecus afarensis, né, um fóssil hominídeo mais conhecido da população. Foi descoberto, né, quase que completamente, né, uma fêmea que foi batizada de Lucy, e apresentava, né, devido à sua estrutura óssea, uma posição ereta, né, e um hábito de coletar. Então a gente nota que por enquanto sempre você tem esse aspecto de animais ou de seres, né, hominídeos, primatas, que tem uma tonalidade, né, negra, né, uma grande quantidade de pelos, né, já que este homem ainda não migrou, né, em grandes distâncias, e essas migrações, devido a alterações genéticas, vão fazer com que você tenha uma menor quantidade de pelos, que vai permitir que haja uma melhor transpiração, já que esses animais, esses seres vão se deslocar. E também vale ressaltar a questão da tonalidade também de pele, né, que também vai haver uma mudança, fazendo com que a pele ela se torne mais clara. O considerado, né, a primeira espécie do gênero Homo, destaca-se pela sua habilidade com trabalhar com ferramentas rudimentares, principalmente de pedras e ossos. O Homo habilis vai ser um dos primeiros a notar que quando ele manipula, né, principalmente pedras batendo umas nas outras, ele gera estruturas amoladas que eles se ferem. Então, se eles se ferem, obviamente ele vai ter, né, uma característica de conseguir ferir a sua presa ou também se defender de um possível predador, e ele passa a ter esse hábito de ser, né, um verdadeiro predador, porque ele consegue agora manipular instrumentos que servem, né, como possíveis armas. Nós vamos agora ver um vídeo que vai... Então a gente consegue, né, chegar agora aos que são considerados, né, os primeiros a dominar o fogo, né, que é o Homo erectus,
a iniciar a migração para outros continentes, né, saindo da África há cerca de 1,5 milhão de anos atrás. E a gente vai observar algumas mudanças fenotípicas, como diminuição de pelo e alteração na tonalidade da pele. Também nós vamos observar aspectos, né, um pouco diferenciados dos outros hominídeos, que eram mais próximos dos outros primatas, e aí já começa a ter um aspecto mais voltado ao que a gente é hoje. E alguns que permaneceram na África vão ser chamados de Homo ergaster. Aqui nós vamos observar que inicialmente se pensava que era uma espécie diferente, né, do Homo sapiens, e depois se descobriu que ela era uma subespécie, né, considerado o chamado Homo sapiens sapiens, que seria a nossa espécie, e o Homo sapiens neanderthalense, que é esse grupo aqui, que viveu aproximadamente até 30 mil anos atrás, até que ele foi extinto. A gente vai observar que eles tinham corpos robustos, eram um pouco mais baixos, né, e tinham uma pele mais clara. Apresentava, né, uma coisa interessante, é que eles apresentavam uma cultura, né, material e espiritual semelhante ao homem moderno. E aqui a gente chega até a nossa espécie, né, o Homo sapiens sapiens, a subespécie do Homo moderno, surgiu na África há cerca de 170 mil anos atrás e se espalhou para todos os continentes, né, tendo uma questão intelectual bem mais desenvolvida, até junto com o Homo sapiens neanderthalense, a questão já de formar grupos, né, já que a gente poderia se chamar, né, de uma comunidade, né, onde esses homens eles eram nômades, passaram a se fixar e a formar o que a gente tem hoje, né, e enfrentar os grandes problemas, né, da vida humana realmente, né, desde a sociedade, a questão cultural e também passar essa cultura adiante com a capacidade, né, de intelectual mais avançada. Aqui a gente observa, né, o deslocamento, né, do DNA humano, né, que parte da África e vai, né, povoar todos os continentes. Aqui é para a gente finalizar, né, fechando essa questão da árvore genealógica, né, o início e o fim, mostrando desde o início até a nossa espécie, que é o Homo sapiens.